Regras de negócio. Neste vídeo você vai aprender como gerenciar as coleções usando as funções XPath. Para ilustrar isso, vamos utilizar o seguinte exemplo. Um banco possui um processo de solicitação de produtos para aprovar ou negar um conjunto de produtos solicitados por um cliente. A entidade de processo é solicitação de produtos e o conjunto de produtos solicitados pelo cliente está representado por uma coleção associada com a entidade produto solicitado. Requer-se calcular o valor total solicitado e, para isto, devemos somar cada um dos valores solicitados de cada um dos produtos. Vá ao passo 4 de automatização de processos, regras de negócio e selecione a opção de ações da atividade. Crie uma ação na entrada da atividade Registrar produtos. Quando a janela de expressão for mostrada, selecione a opção para adicionar um módulo de expressão. Selecione o atributo valor solicitado. Utilize a opção de modelo de dados. Usamos a opção função para somar a quantidade solicitada de cada produto. Essa opção inclui uma lista de funções com uma descrição e um exemplo, e pode ser usadas como o XPath, criados através da opção de modelo de dados. Selecione a função sum para somar os valores solicitados de cada produto. Leve em consideração que os atributos devem ser de um tipo numérico ou de um tipo de moeda. Agora clique no botão OK para incluir a função de soma. Esta função é mostrada indicando onde deve se pôr o XPath. Para construir o XPath, selecione a opção Modelo de dados e vá à coleção Produtos solicitados. Visage mostrará o XPath de acordo com o atributo que se selecione. Se selecionarmos a coleção Produtos selecionados, o XPath seria. Para obter a coleção dos valores solicitados, selecione o atributo correspondente dentro da coleção. Quando utilizamos a opção Modelo de dados ou XPath, criado por Visage, começa e termina com os colchetes de diamante. Devemos apagar esses colchetes de diamantes porque estamos usando funções XPath. As funções XPath recebem XPath como parâmetros dentro de aspas. Lembre-se de colocar ponto e vírgula no final da expressão. Até este ponto, criamos a expressão que nos permite calcular o valor total solicitado. Agora, precisamos calcular o valor total aprovado. Este valor é calculado somando os valores solicitados daqueles produtos que foram aprovados. Você pode filtrar uma coleção para obter um subconjunto de registros que cumpram com uma condição específica. Inclua um filtro na coleção para selecionar só os produtos que foram aprovados. O primeiro passo para construir essa expressão é selecionar o atributo valor total pré-aprovado usando a opção do modelo de dados. Agora, utilizaremos novamente a função de soma. A primeira categoria é mostrada quando selecionamos a opção de função. São usadas recentemente. Como utilizamos a função de soma na expressão anterior, ela aparece nesta categoria. Selecione a função e clique no botão OK. Agora, devemos criar o XPath com o filtro. Vá à opção de modelo de dados.
você pode filtrar uma coleção para obter um subconjunto de registros que cumpram com uma condição específica. Esses filtros se estabelecem dentro de colchetes depois do nome da coleção. Para criar o XPath, primeiro selecione a coleção. Clique sobre a opção de adicionar condição de filtro. Nesta seção, você pode criar o filtro. Em nosso exemplo, o filtro que deve ser aplicado é o que o produto esteja aprovado. Quando a condição estiver completa, clique no botão Atribuir filtro para configurar o filtro. Visage mostra o XPath com o filtro que acabamos de criar. Para finalizar nosso XPath, selecionamos o atributo valor solicitado. Agora clique sobre o botão OK. Devemos apagar os colchetes angulares do XPath e incluir ponto e vírgula no final da expressão. Até este ponto, criamos a expressão que nos permite calcular o valor total pré-aprovado. O banco também precisa conhecer o número de produtos da solicitação. Criaremos uma variável para armazenar este valor. Para isto, vá à opção Variáveis e selecione a opção Nova. Uma nova janela é mostrada. Aqui você pode criar, editar e eliminar variáveis. Clique no botão Adicionar. Para criar uma nova variável, você deve completar a informação relacionada com o tipo, o nome e o valor inicial. Para este exemplo, criaremos uma variável do tipo inteiro chamada numProd e terá um valor inicial de 0. Clique no botão OK. Uma vez que criamos a variável, selecione-a para usá-la dentro da expressão. Agora, precisamos atribuir o número de produtos solicitados a esta variável. Para isto, criaremos uma expressão utilizando a opção Função. Na categoria de navegação de data, encontremos a função Code, que retorna o número de elementos dentro de uma coleção. Selecione-a. Selecione a coleção de produtos solicitados usando a opção de modelo de dados. Neste momento, calculamos o número de produtos solicitados. Visage oferece uma série de funções que são úteis para realizar cálculos sobre uma coleção de maneira intuitiva e simples, tal como a função count e sum. Como exemplo, mostramos as seguintes funções. Min obtém o número mínimo dos elementos de uma coleção. O atributo deve ser do tipo de número ou moeda. Max obtém o número máximo dos elementos de uma coleção. O atributo deve ser do tipo número ou moeda. Average obtém a média dos elementos de uma coleção. O atributo deve ser de tipo número ou moeda. As últimas duas funções retornam valores booleanos. Empty retorna verdadeiro quando a coleção estiver vazia e falso em caso contrário. Exist retorna verdadeiro quando a coleção tiver no mínimo um elemento e falso no caso contrário. Para ilustrar essas funções, suponha que o banco quer conhecer se pelo menos um dos produtos solicitados foi aprovado. Primeiro, crie uma variável booleana chamada aprovado e com valor inicial igual a falso.
Use a variável criada. Agora crie uma expressão com a opção de função. Selecione a opção Exist, que está localizada na categoria de validação de data. Crie um XPath que retorne a coleção daqueles produtos que foram aprovados. Primeiro, selecione a coleção. Crie o filtro correspondente. Clique no botão OK para adicionar o XPath. Criamos uma expressão que retornará verdadeiro se pelo menos um produto foi aprovado na solicitação. Este vídeo mostra como gerenciar coleções, como criar filtros, como criar variáveis e como utilizar funções. Obrigado pelo seu interesse em Visage.